moral, estamos hoje aqui mais uma vez com o nosso podcast sobre o assunto e hoje a gente vai dar mais um passo com mais um episódio, só que com uma grande novidade. É que hoje a gente dá início às nossas entrevistas com alunos. Para iniciar, nós temos uma convidada que vai fazer parte aqui conosco do primeiro podcast Recebendo os Meninos. É sempre a forma carinhosa com que eu me refiro a vocês. Gabi, seja muito bem-vinda. Nós vamos ter um momento incrível. Seja bem-vinda, viu? Oi, Felipe. Oi, Alisson. Olá, Gabi. Oi, gente. Eu sou Gabriela, do terceiro ano do Motiva. É do terceiro C esse ano, né, Gabi? Que vai mudando, né? É. E para estar aqui comigo também, além de Gabi, a gente tem o professor Alisson Campina, que vai conduzir comigo esse processo. Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre o assunto. Valeu, Felipe. Valeu, Gabi. Aqui para conversar hoje sobre uma série de coisas interessantes que os nossos estudantes têm para a gente, para as experiências que eles trazem e tudo aquilo que envolve nossa escola e inspira os nossos queridos alunos. É muito legal a gente estar participando desse momento aqui com Gabi, porque a gente tem nesse momento, Alisson, a sensação exatamente desse compartilhamento. Eu gostaria de iniciar, Gabi, aqui dizendo assim, que eu me recordo de há uns anos atrás, o quanto eu aprendi com Gabi. Dava para ser um quadro, como eu aprendi com Gabi. Quando Gabi me falava um pouco de um sonho que ela tinha ali, e que ela tinha um projeto, isso lá para entrar no ensino médio, hoje ela está fechando o ensino médio, e ela já tinha esse projeto há um tempo atrás, então eu queria saber, assim, Gabi, dá para a gente dar uma sintetizada aí e lembrar um pouquinho dessa sequência de passos, porque você vem com esse foco muito bem definido, e de início já quero dizer a você que, para mim, foi uma grande satisfação de acompanhar essa parte da sua trajetória, que ela é muito maior, mas é uma grande trajetória já. Então, basicamente, o meu projeto de vida, que é a matéria que eu aprendi com o Alisson, é sobre estudar fora e ter uma parte da minha vida acadêmica no exterior. E eu entrei no ensino médio com esse sonho, mas eu tava meio perdida, tipo, como é que eu faço? Só que aí eu tive um professor que é do Google, é da Embaixada dos Estados Unidos, que foi o professor Alisson de projeto de vida, e ele ajudava muita gente desenvolver o que a gente queria de acordo com nossos talentos, de acordo com o que poderia dar o retorno financeiro que a gente queria, as experiências que a gente queria, e durante todo o meu primeiro ano de ensino médio a gente teve muito desse autoconhecimento, desse conhecimento do que a gente queria com a nossa carreira, com o professor Alisson. Então, nesse momento eu percebi que estudar fora realmente faria sentido para mim, e eu comecei a descobrir quais são os meios que eu poderia chegar lá, e eu fui basicamente desenvolvendo isso ao longo do meu ensino médio. Muito legal. E é interessante que a gente conversava ontem do seguinte, que quando a Gabriela fazia o 9º ano, eu fiz um formulário, né, para saber quais eram as expectativas deles para a primeira série, para projeto de vida, começava uma coisa nova. E ela colocou astrofísica, né? Aí ela colocou, eu queria saber um pouco sobre astrofísica, né, astronáutica, um negócio assim. Né? E aí, quando eu estava fazendo a aula, eu disse astronáutica, astrofísica, uma menina querendo fazer isso. Então, eu peguei o comentário dela e coloquei lá para mostrar no slide para os meninos, né? E quando eu falei astrofísica, astronáutica, todo mundo da sala você vai lembrar. E aí, Gabriela? Né? Que era essa coisa de dizer assim, é muito disruptivo, né? Uma menina já do 9º, primeiro ano, já pensando na área de tecnologia, que é uma área hoje tão densa, né? Efervescente, tão forte. E na primeira série ela já começava a fazer essa indagação, né? E eu acho que também ela já tinha essa ideia de que aqui no Brasil ela poderia ter uma carreira massa, mas lá fora tinha muita possibilidade de crescimento. Né? O que é muito legal também, Gabi, é que a gente percebe que ao longo desse ensino médio, com esse projeto você alimentou, você trilhou os passos que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas você não deixou, digamos, a carreira tradicional aqui, né? Ela conduziu o ensino médio como um todo. Podia lembrar aqui agora do concurso da STTP. Eu tô na escola, eles me ligam dizendo assim, a gente tem que entregar uma bicicleta que a Gabi, que ela ganhou, e foi muito legal. Mas nessa trajetória como um todo, a gente já teve uns resultados aí, eu lembro de Stanford, como foi?
essa descoberta? Como é que se sai assim do ensino médio tradicional com esse projeto e se transforma em um aluno remoto de Stanford na segunda série do médio brasileiro? Como foi isso? Então, para você estudar fora em diversos programas de curta duração, de duração maior, de graduação, eles olham muito para outras coisas que você faz além do seu boletim. Você tem entrevistas, você grava vídeos, você faz provas específicas, e uma das coisas que eles levam muito em consideração são os seus prêmios que você recebeu, como STP, essas coisas, e os seus extracurriculares, o que é que você faz além de ir para a escola. E eu comecei a fazer muita Olimpíada, e principalmente de ciência, e eu gostei muito das Olimpíadas de Física, e eu me desenvolvi mais nessa área. E eu me desenvolvi mais nessa área de física, e eu percebi que, ok, talvez seja isso que eu queira, assim, pra minha vida, e na minha graduação eu penso em fazer dupla graduação em computação e física, só que para eu chegar lá eu tinha que mostrar para eles, através das coisas que eu fazia, além da escola, que essa realmente é a área que eu me interesso. E eu descobri um programa que ele existe há muito tempo. Ele foi fundado por um ganhador de prêmio Nobel da Universidade de Stanford, que ele é um programa para trazer o currículo da graduação em Stanford para a versão virtual para alunos de ensino médio. Então, tem um processo seletivo, eu pedi carta de recomendação, eu escrevi redações sobre mim, dizendo por que eu assim, estaria preparada para participar desse programa. E eu fui aceita. Eu era, assim, a única pessoa que não morava nos Estados Unidos, a única pessoa com bolsa lá. E foi desafiador, mas foi muito legal, assim. Eu aprendi muito sobre física, sobre matemática. Foi, assim, um desafio, mas foi muito interessante, assim. E eu participei no segundo semestre de 2022, no primeiro semestre de 2023. E, Gabi, tem uma coisa que na sua fala que eu acho muito legal, e é muito inspirador isso, né? Inclusive para a escola como um todo, que é assim... o boletim é algo que a gente às vezes foca muito, né? Boletim e tal. Mas eu queria que você falasse também aí para a galera o seguinte: como é que nesses processos avaliativos, nesses processos seletivos que você participou, né? Você participou de alguns, como, por exemplo, há uma necessidade de fazer uma avaliação de habilidades extracurriculares? Né? Você falava de algumas coisas assim, poxa, ela tem um texto no Letras e Vozes, né? Ela tem uma participação no Giroletras, ela tem uma participação na SAC, e essa experiência de participação conta muito. Né? Então, olha como é interessante. E eu lembro, gente, que hoje, eu lembro do Steve Jobs que dizia, né? Quando eu vou contratar alguém, eu contrato pela possibilidade que ele tem de resolver os problemas que eu der. Né? E essa coisa das seleções parece muito, né? Só, por que você precisa estar aqui no programa? Né? Nessa sua resposta, eu queria que ela incluísse a capacidade de fazer tudo isso e ir ao cinema, brincar, se divertir, porque não se perdeu isso, né? E isso é uma coisa que foi bem difícil, assim, de balancear. Tipo, eu tava lá estudando e minha mãe chegava e dizia: Gabriela, tu vai sair quando pra ir pro cinema com os teus amigos? Porque é difícil. É claro que você tem que abrir mão de algumas coisas, assim, não dá pra todo dia, assim, toda semana você, assim, dedicar 3 horas do seu final de semana pra sair. Óbvio que isso vai acontecer, mas... Não, assim, todos os dias. Às vezes você vai no sábado e no domingo você fica para estudar em casa. Então, são escolhas, mas, assim, foi uma coisa que eu consegui balancear, assim, com a ajuda dos meus pais também. Uma coisa que eu fazia era que eu acordava... Eu dormia cedo, assim, mais cedo do que o normal. E eu acordava... antes de ir pra escola, eu estudava as coisas que eu precisava estudar, de Stanford e tudo, antes de ir pra escola. Aí, quando eu chegava de tarde, eu tinha um tempo mais livre, sabe? Então, foi difícil, mas eu consegui conciliar. Dedicação. Foco, né? Foco, determinação. E tem uma coisa interessante que é assim, esse primeiro programa que você fez parte, assim, de forma, foi o de Stanford, né? E esse atual foi o de Virginia Tech, né? Então, eu acho que era bom falar um pouco sobre esse programa, né, Felipe? Sim. Que é um programa de inserção de garotas na tecnologia. Nessa condução, vamos dizer assim, do segundo grande programa, eu queria entender uma coisa. Existe, tanto no primeiro de Stanford como nesse de Virginia, um custo. Existem bolsas, existem incentivos.
eu estou fazendo essa pergunta e eu já vou dizer o meu grande objetivo aqui. É que eu percebo um protagonismo nas suas ações. E a gente fala tanto em protagonismo e é tão difícil de perceber. E para mim você materializa muito bem esse protagonismo, porque você vai em busca. Eu estava conversando com Cáunia, e Cáunia, a mãe de Gabi, né? Aí, e ela dizendo assim: ah, e a gente estava lá assistindo a TV, e aí teve um incêndio na Grécia, e aí a Gabi super preocupada, porque ela tem umas amigas na Grécia, né? Então ela foi em busca, e eu disse assim, eu disse a seus pais hoje assim, Gabi, na verdade, é uma cidadã do mundo, esse é o tipo de cidadão do mundo, né? Uma pessoa que está conectada, que foi em busca, e é muito interessante esse protagonismo, por isso que eu tô pedindo que seja na sequência desses dois processos, para que fique transparente para as pessoas que esse buscar, essa garra, esse planejamento, eles são possíveis. Não vem só assim, toma, não tá simples. E assim, ele é intencional, né, Felipe? Ele é intencional. Essa intenção de você parar em casa, né, ligar o computador, ir nas redes sociais, né, seguir a embaixada dos Estados Unidos, seguir os programas, né, que dão mentoria para jovens que se interessam em fazer esses programas, né, de diversas formas. Alguns se interessam em fazer de forma gratuita, Sim. Outros já conseguem fazer de forma paga, né, mas há essa busca. E essa busca, ela também precisa ser uma busca muito planejada, né? Porque é parar, né? Respirar e fazer tudo direitinho, colocar na planilha o que é que eu posso fazer, aonde é que eu posso buscar uma seleção, onde é que eu posso trabalhar nesse sentido. Conta pra gente como é que foi esse caminho todo. Então, faz um bom tempo que eu tinha essa ideia na minha cabeça que, assim, estudar fora seria muito bacana, eu teria muitos ganhos. Mas dentro da minha realidade e por uma agência e pagando muito caro, seria, assim, inexistente essa possibilidade. Então eu pensei, ok, se eu não consigo ir pagando, tem algum outro jeito que eu consigo ir. E eu não diria que, assim, eu cheguei lá sozinha, porque, primeiramente, para eu ter essa ideia na minha cabeça de, ok, eu realmente preciso buscar. Começou das aulas de projeto de vida. Eu buscando, assim, eu tive muita ajuda da minha mãe que tá ali atrás, assim. Ela me mandava os links. Esse mesmo que a gente tava comentando, que eu fui pra Universidade de Virginia Tech, foi minha mãe que mandou o link. Ó, Gabriela, tu acha que tu não poderia se inscrever? Então, assim, eu tive muito apoio dos meus pais, que é uma coisa muito importante também. Mas, assim, basicamente é difícil, porque quando você pesquisa na internet, só aparece, qual agência eu fui, sim, ou então alguma mentoria paga que eu não tinha condição de pagar. Mas existem programas que são pagos, mas oferecem bolsa. Por exemplo, esse programa de Stanford, ele era meio caro e era em dólar, então assim, não tinha como eu participar. Mas aí eu percebi que eles ofereciam bolsa. Então tinha uma aplicação só falando sobre mim, que era para o aceite no programa, e tinha outra aplicação separada assim. Se você quer aplicar para bolsa, você faz uma aplicação extra. Aí eu fiz, ganhei bolsa de 100% nas 2 vezes que eu participei desse programa. Então seria uma coisa que não seria possível, mas acabou sendo porque eu ganhei uma bolsa. E no caso do Tech Girls, que foi o que a Alisson estava comentando, ele já é um programa que é completamente financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então qualquer pessoa que for aceita vai sim, 0800, independentemente do background financeiro, mas basicamente achar as bolsas e os programas gratuitos. Tem que ser protagonista. E outra coisa que eu acho legal, sabe o que é que assim, existem agências, né, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, em outros continentes, que buscam talentos. Né? Esses talentos que estão, né, tão separados, mas que precisam se conectar, porque essa coisa do network que você faz lá, no programa, eu acho que é de uma importância fundamental. Né? Você dizia ontem que estudou com meninas da Palestina, do Cazaquistão, né? Do Vietnã. Quer dizer, são muitas experiências. O perfil do WhatsApp fala muito. Não é? Então, são muitas experiências. E assim, essas experiências, elas só são possíveis vividas. A foto do perfil do WhatsApp eu tô falando, já que vai ficar gravado aqui para todo mundo. Queria que você dissesse como foi aquela foto, onde foi a foto. Aliás, fala você, que foto é aquela? Então, a foto que é o perfil do meu WhatsApp
uma foto que a gente tava tirando, porque lá no programa Tech Girls, que eu fui na Universidade de Virginia Tech, teve um momento que foi o churrasco cultural, que a gente chamou, que todo mundo foi com a sua roupa que representava o seu país e com a sua bandeira. Aí o povo do Brasil foi tudo vestido de São João. Aí a gente fez uma quadrilha lá, e tava todo mundo com suas bandeiras, e a gente saiu tirando fotos, assim, fotos com todo mundo. Aí essa foto é a foto das pessoas da América Latina. Aí tem várias pessoas com as bandeiras, tem Argentina, Brasil, Suriname, Costa Rica, Honduras e Bolívia. Foi muito legal, eu adorei a foto. Dando sequência, Virginia Tech, The Girl, como é o nome Tech do programa? Girls. Tech Girls. Julho, foi em julho agora, Uhum. que você acabou de chegar de lá. Foi. A próxima fase é mais uma grande vitória. Explica pra gente. O WC. Deixa antes uma coisa Tá. que eu queria perguntar, Felipe. Assim, desse mês que você passou lá na Universidade de Virginia Tech, o que é que você trouxe assim de positivo enquanto habilidade para a sua vida? Assim, Legal. caramba, eu precisei desse momento com essa galera para conhecer outras realidades e para desenvolver em mim Veio de um outro olhar, de um outro algumas ângulo. características, algumas habilidades que eu vou precisar muito lá na frente. Assim, se você fosse elencar umas 2 ou 3 habilidades bem marcantes para você. Essa foi até uma pergunta que foi feita na reunião, assim, 1 ou 2 semanas depois que a gente voltou, a gente teve uma reunião com as brasileiras e o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Aí nessa reunião fizeram essa pergunta e a gente teve muitas reflexões legais e eu acho que as coisas que a gente aprendeu muito desse programa foi que, primeiro, o mundo é muito grande, assim, eu nunca tinha saído do Brasil antes, mas quando eu cheguei lá, eu tinha uma colega de quarto da Bolívia. Aí eu fiquei, tipo, caramba, assim, muito legal. Aí depois a gente foi pra Virginia Tech, eu tive uma colega de quarto do Uzbequistão. Depois a gente foi pra Detroit, eu tive uma colega de quarto de Honduras. Depois a gente voltou pra Washington DC, eu tive uma colega de quarto do Fiji, que são ilhas no Pacífico. Então, assim, eu conheci muito do mundo, dos idiomas, da cultura. Assim, foi um momento de perceber que as coisas são muito mais vastas do que só a realidade que a gente tem aqui. Existem muitas outras realidades. Outra coisa também que a gente aprendeu muito foi que se você tem uma coisa pra dizer, ninguém vai dizer por você, assim. Principalmente o fato que só tinham 3 brasileiras no programa. Então, se alguém tinha que contar sobre como é a cultura brasileira, tinha que ser a gente, porque ninguém ia descobrir. Também em relação a, assim, a gente teve muito uma abertura de mente no sentido de que tudo é possível, e sim, se você quer fazer uma coisa, é muito possível. A gente saiu pedindo o LinkedIn de todo mundo, assim. Então, a gente foi na NASA, a gente foi em algumas empresas também, no Departamento de Estado. E a gente, assim, quando a pessoa parava de falar, a gente ia e dizia, oi, a gente pode pegar o seu LinkedIn. Porque isso de networking com essas pessoas importantes seria muito importante para fazer os nossos planos possíveis. E uma coisa que eu aprendi muito é que realmente se você tem um plano e você tem as conexões certas, você pode fazer muita, muita coisa possível. Agora a gente está planejando uma competição internacional em ciência, com participação no Brasil, na Bolívia, no Montenegro e na Indonésia. Foram pessoas que eu conheci lá e a gente tá montando essa competição, a gente já tá conseguindo patrocínio, parceiros, e se tudo der certo que vai dar, a gente já vai fazer. Com certeza que vai dar certeza. A gente já vai fazer essa competição esse ano, então é uma coisa que antes de ir, eu nunca imaginei que eu realmente estaria fazendo isso, sabe? Mas abriu muito meus olhos. Tem um voluntariado no meio aí que faz muita diferença. Uhum. É interessante como os currículos fora Brasil, eles dão valor, eles percebem essas habilidades e de que forma eles conseguem trazer o esporte, o trabalho voluntário. É uma percepção mais ampla. Nós temos o Brasil muito conteudista. Então, é muito gratificante ver você conseguindo dar esse espaço e realizar esses sonhos e concretizar tudo isso aí, né? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em UWC, eu penso que você deveria dizer assim, para todos que vão assistir posteriormente isso aqui, eu tenho certeza que esse momento vai ficar gravado e vai ser muito útil. Você está abrindo portas para muitas pessoas que vêm e essas pessoas precisam saber o que é o WC primeiro, antes de entender o que está acontecendo.
defina para nós o WC. Caramba, fazer uma definição de WC é difícil. Ela vai traduzir. O WC é um movimento mundial que conta com pessoas de dezenas de nacionalidades, que tem várias instituições espalhadas pelo mundo, tem 18 instituições em cada um num país diferente. Vai abrir a 19ª aí nos próximos anos, que vai ser no Brasil. Mas, basicamente, a UWC é esse conjunto de instituições que leva jovens de todo mundo para uma das unidades para passar 2 anos lá estudando um currículo que é um dos currículos mais bem reconhecidos por universidades no exterior, que é o IB, que é tipo Bacharelado Internacional, que foi fundado pela UWC. E depois desses 2 anos, os jovens saem, assim, cidadãos globais, como você estava comentando, e com, assim, um grande background para aplicar para a universidade. Muitas universidades, Stanford, Harvard, MIT, Princeton, as principais, assim, oferecem bolsas específicas para ex-alunos da UWC, que é a Bolsa Davis. Então, os alunos da UWC saem com muitas oportunidades. E o processo de seleção é basicamente entre países. Então, você concorre com pessoas do seu próprio país para estar entre os X alunos que vão para cada um para uma UWC. É por cotas. Então. É como se tivesse um grupo de... Uma cota para o Brasil, uma cota... Tá. Aí, esse ano foram 10 pessoas para o Brasil. Quantas daqui da Paraíba? Eu. Só eu do Nordeste, na verdade. Só você do Nordeste? Eu espero que nos próximos anos mais gente do Nordeste... Vamos crescer, com certeza, e você incentivando, eu tenho certeza que vai melhorar. Eu espero muito. Uma coisa que eu ia lembrar, que eu estava lembrando aqui, era o seguinte, que é como se houvessem vários nichos, né? Uhum. E uma coisa que a Gabriela falava, quando a gente conversava, era assim, você quer saber onde você quer aplicar, qual programa que você quer fazer parte? Então, você tem que saber qual é o seu propósito. Uhum. Né? Você quer fazer o quê? Né? Porque isso é legal também, porque a partir do momento que você é bem reflexivo, né? consegue esse propósito, você diz assim, não, o meu nicho é política, então eu vou aplicar numa universidade ou num programa que trabalhe com relações internacionais. São o meu grandes nicho instituições mais rápidas, meio mas ambiente. Tem focos diferentes. Então, eu acho que era bom também... Não desmerecem uma a outra, né? Não. Muito pelo contrário, elas se complementam. E assim, fala um pouquinho pra gente, essa busca do propósito, né? Esse propósito mudou quando você disse assim, não, é isso que eu quero. Já afunilou mais, já facilitou mais o processo? Com certeza. A gente tava comentando que eu e a Alisson, essa semana, a gente teve um bate-papo com o pessoal do primeiro ano do ensino médio, falando sobre as nossas experiências e tudo. E as pessoas estavam perguntando sobre isso, sobre, assim, o que é que... as minhas extracurriculares, o que é que eu foco. E uma coisa muito importante é você ter esse autoconhecimento de você saber o que é que eu gosto de fazer, sabe? E você se desenvolver nisso. Porque, por exemplo, vai ter pessoas que, como o exemplo de Alisson, gostam muito de política. E acaba que quer fazer, por exemplo, relações internacionais. Aí o que é que você vai fazer? Essa pessoa passou em Harvard e ela fazia muitas Olimpíadas. Só que se você gosta de política, talvez faça mais sentido para você fazer simulação da ONU, por exemplo, sabe? Sim. Então, não existe uma receita de como você passa para o exterior, mas é muito o que faz sentido para o seu perfil e o que você está buscando no seu programa de exterior. Muito legal. Essa coisa do propósito é muito forte, né? Eu vou, na verdade, reforçar meu propósito lá. Uhum. Né? Mas eu já tenho uma orientação, mas eu tenho uma né? orientação. Uhum. Né? Então... Tu percebeu que é física, né? Traduzindo. Gabi, então o WC, Brasil, 10 alunos, Gabi representando o Nordeste e a Paraíba e Campina Grande, Itaperuá. Então, previsão agora, 2 anos, isso quer dizer 2 anos, meio de 2025. Isso. A gente se forma na UWC. Uhum. E daí para frente, vai tentar aplicar nessas universidades que você já elencou aí, Stanford. Isso. Vai chegar em Stanford. Gabi, eu queria... A gente naturalmente aqui não se estende muito. Eu queria ouvir de você conselhos para esses meninos e essas meninas que vão ouvir
esse podcast, eu tenho certeza que eles vão ouvir, eles vão amar. Orientações de uma maneira geral para que a gente veja fora da bolha, se eu puder chamar assim, para que a gente veja esse cidadão do mundo, para que a gente veja essas outras formas, essas outras realidades. Eu acho que foi assim que você citou. Cara, eu estava pensando nessa pergunta. eu queria ouvi-la como dando orientação para um mais jovem. Você tem uma irmã, imagina que fosse para ela, assim, eu estou falando só do sentimento, mas eu sei que você já vem compartilhando isso com as pessoas próximas, você já tem colegas que estão ali pensando também um pouco mais amplo do que essa nossa visão aqui, vamos chamar de mais tradicional, e orientações de Gabi. É como se fosse assim, se alguém fosse chegar para ela hoje, Gabi, eu queria fazer um programa, né, em Stanford, né, em Princeton, né? Como eu preciso começar? É basicamente isso. Eu acho que uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é perder o medo do botão de submeter a aplicação. Porque às vezes você pensa, mas eu não vou passar, pra que eu vou mandar essa aplicação? Inclusive, o Tech Girls, que eu fui agora esse ano, eu fiz a aplicação ano passado. Mas ano retrasado, eu tinha feito a aplicação, só botei meu e-mail e deixei em branco. Porque eu pensei, pra que eu vou fazer se eu não vou passar? A taxa de aceitação é muito baixa. Aí esse ano eu pensei, ok. Porque na época eu pensava, eu não sei direito sobre tecnologia, eu não sei muito. Mas aí ano passado eu pensei, eu tô lá para aprender. Eu não tô lá para dar aula, eu tô lá para participar da aula. E eu tenho que mostrar que eu tenho interesse em aprender, eu tenho interesse em saber de novas culturas. Então, mesmo que você tenha certeza que você não vai passar, manda a aplicação, sabe? Até sobre o Tech Girls, porque é uma coisa que, caramba, vai de graça, assim. Eles pagam até sua passagem, seu visto. Eu não sei se eu tenho capacidade pra isso. Eu lembro até de um dia nas férias que eu tava falando com minha mãe sobre o Tech Girls. Aí eu tava, assim, explicando pra ela tudo o que eles fazem. Ó, mãe, no dia 1 eles fazem isso, no dia 2, pô, todos os 26 dias eu tava explicando. Aí eu pensei, pra que eu tô falando isso, hein, mãe, se eu sei que eu não vou passar? Então, assim, você perder o medo de você mandar sua aplicação é muito importante. Teve até um menino, quando a gente tava no primeiro ano, que ele chegou em mim e perguntou, mas você foi recusado em quantos programas antes de você passar? E eu disse, olha, pra julho de 2023 eu tinha aplicado pra 3 programas na mesma data. Então, assim, é só não ter medo de aplicar, sabe? Eu apliquei em 3 programas e passei pro Tech Girls. Mas antes eu tinha aplicado pra vários também, tinha sido recusada. E você vai ganhando experiência, é normal. Você não pode se deixar abalar pelo não. Porque o não você já tá esperando. O sim, se vier, é que você tá no lucro. E outra coisa também muito importante é você saber os meios certos de você procurar informação. Eu tava falando pros meninos também de entrar no LinkedIn, porque no LinkedIn tem muitos estudantes de muitas universidades que lhe tiram muitas dúvidas. Quando eu tava mais criando, assim, minha lista de universidades que eu queria aplicar para fazer minha graduação, eu tinha muita dúvida de, será que essa universidade é para mim? Será que o departamento que eu quero entrar é tão forte assim nessa universidade? E eu mandava muita mensagem no LinkedIn, eu pesquisava, assim, brasileiros e pessoas que, por exemplo... supondo que eu quero fazer computação em Harvard, eu procurava lá brasileiros que fazem computação em Harvard no LinkedIn e eu mandava mensagem. Porque às vezes a gente acha que você vai ficar no vácuo, mas e se ficar no vácuo não tem nenhum problema também. Alguém pode responder. E as pessoas às vezes respondem assim, mandam uns textões, respondem, perguntam se tem mais alguma dúvida, então eu acho um meio muito importante. E se alguém tá procurando oportunidades, eu também faria marketing gratuito aí de um site que é muito bom, que é Partiu Intercâmbio, que lá tem todas as bolsas que brasileiros são elegíveis. Legal. Não só de pessoas de ensino médio, mas Todas também... as bolsas. Também Ou seja, mestrado. olha como... Dos níveis, vários níveis, né? Tem bolsa de mestrado, bolsa de graduação em vários países, ensino médio. Então, eu acho que, assim, você tá olhando, assim, dando colocando os filtros, ensino médio e tudo, eu acho bem importante. Eu queria destacar aqui a importância positiva da tecnologia. Eu estou fazendo esse destaque porque a gente escuta tanto falar que a tecnologia também trouxe naturalmente, todo avanço traz coisas boas e coisas não tão favoráveis. E você vê que passo maravilhoso você conseguiu dar com a tecnologia, com essa conexão, com essa globalização. Então, a gente está aqui hoje, nesse momento a gente está em Campina Grande, Paraíba, Brasil, e você está daqui com a passagem para domingo,
rumo ao Reino Unido. E quanta tecnologia te ajudou e que bom que você está indo nesse caminho. Então, não é bem a tecnologia, é como a gente utiliza a tecnologia. E uma pergunta que sempre eu acho que o pessoal está escutando o podcast vai perguntar. E a questão do idioma? Facilitou, né? Qual é a tua fluência em inglês? Ou quando você conversa com o pessoal que faz o intercâmbio, o programa, como é que é o idioma? O idioma ele ajuda? Qual foi a experiência aí? Então, muita gente acha que você tem que ser aquela pessoa que estava no curso de inglês desde os 3 anos de idade para conseguir. Mas, assim, eu fiz 1 ou 2 anos de curso de inglês. Me ajudou, com certeza, assim, me ajudou a desenvolver. Mas eu não diria que o inglês que eu vou para esses programas é o inglês que eu ganhei naquele curso. Porque me ajudou a ganhar um vocabulário, com certeza, mas eu não sim, tinha um bom inglês. Eu olho meus vídeos na época do curso e eu acho que eu desenvolvi muito por mim mesma também, assim, sabe? Na pandemia, eu via muitos vídeos em inglês e assistia filme em inglês. E assim, você começa a não entender nada, você começa lendo a legenda, mas você vai desenvolvendo, assim, sabe? E, por exemplo, nesse programa da UWC, que foram 9, 10 brasileiros esse ano, uma amiga minha que vai pra UWC da Singapura, ela já tá lá na verdade, ela disse que ela nunca fez curso de inglês. Só que ela conseguiu aprender por ela mesma e hoje em dia ela tá rumo os 2 anos dela de 100% inglês, sabe? Então, eu diria que se você tem vídeos no YouTube, filme em inglês, um Duolingo e força de vontade, você consegue. Mais uma vez a tecnologia, né, Felipe? Tecnologia, pegar essa tecnologia, protagonismo, vou aprender, metacognição foco. geral. É isso. Eu lembro de uma palestra de Alisson, ele dizia assim, começar com foco, força e fé não vai não, não é só postagem não, né? Tem que ter ação, né? Ação, Aí eu achava e essa engraçado, ação é silenciosa, né? Essa ação é silenciosa. Aí Alisson dizia assim, Gabi, um dia, eu achei na palestra dele muito legal, e ele dizendo assim, aí o cara vai lá, faz um planejamento, quer fazer um regime, aí ele, primeira coisa que ele faz, uma postagem no Instagram, foco, força e fé, aí vai dar errado, aí, porque tem que ter uma ação, comprar roupa, tal, posta. E a gente vê exatamente que você, além de planejar, como a gente começou falando aqui, você agiu, você teve coragem, são atos de coragem quando você diz assim, não vou ser aceito, você já nega, e você foi lá e colocou, e teve também as dificuldades, teve também os momentos de ser negado, teve os momentos de você olhar e dizer assim, eu ainda não cheguei nesse nível, e que legal que isso também é uma lição, porque em alguns momentos como esse, a gente está aqui no momento, podemos dizer, um momento de vitória. A gente está aqui muito feliz pela sua trajetória, a gente está aqui parabenizando você. A gente fica orgulhoso de ter sido professor de Gabi, né? E assim, nesse momento é muito fácil, talvez, olhar e dizer assim, a gente vai só valorizar os ganhos, vamos chamar assim, né? As conquistas. Mas é interessante eu ouvir você falar de uma forma tão espontânea que eu também tive as dificuldades, eu fui lá e não consegui, eu não desisti, eu perseverei. Então, um ou outro programa não deu certo. Né? Não deu certo, é bonito ouvir isso, porque como a gente está aqui para deixar isso para as pessoas, para que a gente consiga, mais uma vez, contribuir com os meninos de uma forma geral, que eles entendam que vão ter dificuldades. Seja nos programas tradicionais, que não está errado ficar aqui, né? Seja nos programas internacionais, seja no programa que a gente escolher. Isso faz parte da vida como um todo. A gente perseverar, lutar e conseguir. Que bom, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu posso chamar de frente com o Gabi. Por que não, né? Exatamente. A gente está chegando nos finalmente. Eu queria dizer assim que... eu vou já me despedir, né? É o seguinte, nós tivemos uma conversa com os alunos da primeira série do ensino médio, foi muito legal a conversa e foi muito inspirador, né? A gente via aquele silêncio, os meninos prestando atenção, dizendo assim, poxa, é possível, né? E é possível por quê? E aí eu tô lembrando aqui do Graciliano Ramos, quando ele diz, né? Quem elege o caminho não pode esquecer da travessia. E a sua travessia é muito bonita, né? A sua travessia é de muita garra. E a gente está aqui parabenizando mesmo por esse momento que você vai viver, por esse caminho que você aceitou, que você
segurou mesmo e que você disse, não, aos troncos e barrancos vai dar certo, né? Então, foi muito legal essa conversa, a conversa que nós tivemos na escola e como, tenho certeza, como foi impactante num sentido bem positivo para os meninos lá e para as meninas e como a partir de agora eles vão começar a procurar, inclusive, para dizer, dá um toque aqui. E eu queria registrar esse olhar mais global. Você vê, Gabi é da tecnologia, é nato, eu pude acompanhar em alguns momentos algumas Olimpíadas dela e essa garra como um todo, desde o início eu tive uma oportunidade. E não é por isso que ela deixou de participar da simulação ONU, como ela citou aí, deu um show e foi incrível aquele momento. É por isso que ela deixou de participar de um concurso de redação, não é por isso que ela deixou de participar de tantas atividades legais, mostrando exatamente esse olhar mais amplo, né? Então, é muito bom. Gabi, palavras finais para a gente fechar esse primeiro podcast com alunos, que eu estou muito feliz de fazer. Eu acho que eu só queria agradecer ao Motiva, assim, porque eu acho que a escola, no geral, ajudou muito em toda a minha trajetória, porque ela abriu muito meus olhos para muitas coisas. Quando eu cheguei no 8º ano, eu não sabia nem que existia outro significado para a Olimpíada, além dos esportes. Eu fui descobrir até meio tarde, assim, que eu já tinha uns 13 anos. Aí eu comecei a me desenvolver, a Feira de Ciências da SAC, que eu comecei a fazer, eu participei do Giro Letras, assim, todos os programas que o Motiva proporciona. Eu falei muito durante minhas aplicações, assim. Tinha até uma pergunta na UWC, que era suas extracurriculares, né? O que você faz além de ir pra escola. E eu falei muito, assim, de saque, de giroletras, letras e vozes, do xadrez, que eu faço parte do Motiva. Então, acho que, assim, o Motiva me ajudou muito a me desenvolver para chegar em Stanford, nos Tech Girls, na UWC. Então, é muita gratidão e muito carinho que eu tenho para essa escola. Parabéns, a gente que está muito feliz de poder contribuir. E eu estou aqui fechando esse podcast feliz da vida. Eu quero fechar dizendo: valeu, moral! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. O apresentador pode errar. Eu quero deixar registrado aqui já um convite. Que intimação é duro, né, Alisson? Eu quero deixar registrado esse convite já aqui oficial, Gabi. Quando você estiver aqui, que você passe, que você tenha mais momentos com a gente, de compartilhamento, que você traga novidades, que você conviva mais com os meninos. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu já estou lhe aguardando, porque eu sei que dia 10 de dezembro você está aqui. Eu já estou planejando vir. Eu estava até falando com minha mãe ontem. Mãe, será que quando eu voltar em dezembro eu posso invadir a aula de física de Igor? A aula do laboratório, posso entrar no laboratório. Já está autorizado que você pode invadir todas as vezes, não só em dezembro. De 7 às 12h20. De 7 às 12h20, qualquer aula pode entrar. Aí a Patatá também, tá? É verdade. Pois muito obrigada. Muito obrigada, Taperoá. Muito obrigada, Motiva. Muito obrigada aí todos. Valeu, Gabi. Valeu. Tchau, pessoal.